filho. Ele já estava ali com o seu filho, né? Já deu um tempo de se afeiçoar a criança, o bebezinho, né? Mas perdeu. Interessante que quando o Senhor falou, né, através do profeta Natan, que a criança ia morrer, né? Davi, ele até tentou interceder, né? Se a gente lê mais adiante, diz que Davi, ele jejuou. Ele jejuou, gente. Ficou ali um tempo sem comer, ele orou, implorou para Deus, né? Para poupar a vida da criança. E não foi poucos dias, não foi um dia não, gente, nem 2, né? E orou mesmo, gente. Ele já tinha se quebrantado, já tinha confessado. E então ele estava tentando ver se de repente Deus ia... Não. Deus, ele queria que Davi sentisse a gravidade do pecado dele. Tanto é que quando ele soube que a criança morreu, o servo... ele não soube, né? Quando os servos souberam da morte da criança, eles ficaram até com medo de falar a Davi que a criança tinha morrido, né? E Davi ouviu lá o cochicho deles, né? Falou assim, a criança morreu, né? Morreu. Aí pronto, aí ele já viu que foi a vontade de Deus mesmo, né? Deus não atendeu, né, ao pedido dele. Não é sempre que Deus vai atender nosso pedido, gente, tá? Por mais que a gente se arrependa, tal, mas tem coisas que Deus não vai atender, porque Deus quer tratar conosco. Então não fala assim, eu orei e Deus não atendeu, né? É porque Ele não quis. Ele não tem direito de fazer o que lhe apraz, né? Então se Ele não atendeu, é porque algo Ele quer trabalhar ainda em nós. E muitas vezes a gente não entende isso, mas tem aqui um exemplo muito claro. Davi não foi ouvido nessa oração dele, né? Porque ele estava ali em tratamento ainda. Então vamos lá. Continuando, o segundo foi o quê? O escândalo sexual de seu filho Amnon com a sua filha Tamar. Dentro ali da própria família dele. Justamente como o profeta ali tinha falado. Assassinato de Amnon, né? Porque depois Absalão, porque Tamar, ela era irmã de Absalão, né? Amnon era irmão dos dois ali, né? Só que Tamar e Absalão eram da mesma mãe. E Absalão, quando ficou sabendo, ele se irou e matou o seu irmão Amnon. E justamente como falou, né, que a espada não ia se apartar ali, né, da casa de Davi. A terceira foi o quê? O assassinato de Amnon, né? E o quarto? Tentativa de usurpação do trono por Absalão. Né? E houve o que aí, gente? O abuso público das concubinas reais por eles. Então as concubinas do rei, lembra lá, volta na leitura bíblica lá. O que Natan falou? Falou assim, olha, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, né? Quando Absalão estava lá tentando o trono do seu pai, tentando assumir, né? Davi tinha fugido e deixou algumas concubinas lá. Absalão tomou posse das concubinas do seu pai e ali diante de todo Israel. Está escrito. Assim podemos perceber que... peraí, estou na página errada. Vamos lá. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve que arcar aí com as consequências. Foi perdoado, mas isso não o livrou das consequências do seu pecado. E por que isso ficou registrado para nós hoje? Por que toda essa situação um tanto ruim ficou registrado? Para nos servir de exemplo. Para quê? Para que nós venhamos evitar o pecado, sabendo que o pecado ele vem para quê? Para destruir a nossa vida moral, mas também espiritual. E isso que o inimigo mais quer. É destruir a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Romper a nossa comunhão com o Senhor. Então ele vai fazer de tudo para te pegar, para nos pegar. Por isso que nós temos que estar sempre vigiando,
sempre atentos. Viu, Thalita? Né? E se uma autoridade manda igual a China, está destruindo a igreja, e quem peca? Se a autoridade lá está mandando destruir, perseguir os cristãos... Autoridade. Ela está pecando. E as pessoas que fazem o ato? Hã? E as pessoas que vai destruir? Ah, meu irmão. E aí, o que os irmãos acham? Está pecando também. Qual a diferença? A autoridade é maior, né? Quem mandou E a autoridade maior que a autoridade? é Deus, né? Deus não mandou nada. É. Vamos deixar nas mãos do Senhor, né? Vamos lá então. E é imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis. O que é indeléveis? Não dá para deletar, né? Vai continuar atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Olha, quando nós pecamos, seja qual for a categoria de pecado aí, tá? Não estou falando de uma só. Indiretamente ou diretamente, pessoas são atingidas, né? A igreja também ela é atingida quando alguém peca, né? Quando alguém peca, a igreja também é atingida, porque se nós somos um corpo, então aí, né? O pecado ele tem que ser aí tratado, ok? Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Vamos lá, esse aqui eu vou pedir ajuda dos irmãos para ver a opinião dos irmãos também, né? Porque eu fiquei meio duvidosa, eu achei até um pouco forte, né? Falando assim, Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família, né? Eu achei um tanto forte isso aqui. Depois eu fui procurar um pouquinho, falei, será que realmente foi isso? Pode ser, né? De repente, como diz aqui, ó, vamos continuar lendo, depois a gente comenta, os irmãos falam. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Ok. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Amnon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Certo? 1 Reis 1,6, tem aí uma prova, né? Pode compreender que parte da desestruturação, então peraí, uma parte ali da desestruturação ali da família de Davi, pode ter sido por causa disso aqui, porque em 1 Reis 1,6 fala que Davi, ele nunca contrariava Adonias, né? Aquele pai, aquela mãe que nunca contraria o seu filho, né? Quer fazer, faz, né? Nunca repreende, né? Nessa parte aqui, Davi não contrariava Adonias. Diz aqui, né? Que a gente entende. Pois vamos lá então. Mas o que os irmãos acham? Vai? Eu estou pedindo ajuda aqui, né? Será que Davi ele foi um pai péssimo em tudo? Será que ele foi só um pai péssimo? Eu fiquei duvidando disso aqui, né? O que os irmãos acham? Perante a lei de Deus, foi péssimo. Mas só tem uma prova. Fala, irmão Carlos. Quando a filha dele foi estuprada, o filho pediu para ele falar para ela ir. Quando esse filho morreu, que Absalão matou, que era irmão, Absalão falou para ele, leva o seu filho. Porque ele já sabia que Absalão não gostava dele. Primeiro que não havia conversa entre eles. Quando ele disse que perdoou, ele falou, tudo bem, pode voltar, mas eu não quero olhar na cara dele. E aí vai, são várias passagens Sim. que falam isso aí. Também, teve essa passagem aí. Tem várias. Tem várias passagens sim, né? Que fala, então, só que fala aí, né, que parte aí da desestruturação aí da família de Davi, também, pode ser por causa disso, né? Só que, se nós formos ver também, né, tem passagens também, por exemplo, eu achei pelo menos uma, tá? Pode ser que em várias situações Davi errou, né? Um homem, ser humano, né? Por exemplo, se coloca você no
lugar de Davi? Você já errou na criação dos seus filhos? Seja sincero. Né? Você já errou, mas você fez sempre o errado na criação dos seus filhos? Será que com um você errou, mas com o outro você acertou? Fala assim, não, com esse eu errei, mas com o outro, né, eu vou fazer diferente, né? Eu particularmente, eu acredito que Davi ele teve acertos também como pai, né? E eu fui buscar, né? Por exemplo, 1 Reis 2:3, nós vemos aí um pai aconselhando o seu filho e conselhos bons. 1 Reis 2:3. Tá aí, ó. Conselhos de Davi a Salomão. O que diz aí? Olha aí, ó. Davi aconselhando Salomão antes de morrer. Meu filho Salomão, guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então eu vejo que antes dele morrer, né, ele pegou seu filho ali, Salomão, quero te dar um conselho, né, segue pelo caminho do Senhor, né, os seus estatutos. Mas vamos lá para outra passagem, 3:3. Diz aqui, ó, que Salomão, ele amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Espera aí, com quem que Salomão aprendeu a amar a Deus? Pai. Fala aqui que ele andava no estatuto de seu pai, né, Davi. Vamos lá, 3:6, vai para o 6. Disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Olha aqui, Salomão testemunhando da vida do seu pai, ou seja, ele via no seu pai. Então algo assim, Davi passou ali para Salomão. Salomão conseguia ver ali o seu pai andando em retidão, andando em justiça, né? E em verdade. Por mais que ele pecou, né? Com um ele errou, mas alguma coisa ali, como pai, ele passou de bom, né? Ele era humano, gente, também. Davi, ele era humano. Ele era segundo o coração de Deus? Sim, ele era segundo o coração de Deus. Errou demais. Talvez a maior parte aí da paternidade ele pode ter errado, né? Não tira a razão aqui do autor, porém, pelo menos com Salomão ele acertou um pouco aí, né? Bom, deixa aqui, né? Penso. Mas vamos lá então. Mas o que a gente, deixando isso de lado, né? O que a gente então pode aprender aqui? O que o autor mesmo, ele continua falando aqui, ó, falta de aconselhamento e disciplina, né? Traz o quê? Gera prejuízos morais e espirituais, ou seja, a falta de disciplina com o filho, né? Se Davi errou, então vamos aprender com o erro dele. A falta de disciplina de um filho, de nunca contrariar a criança, o adolescente, né? Isso vai gerar o quê? Um prejuízo espiritual, né? Porque às vezes nós não contrariando a criança, gente, a vida, né? A nossa vida, quantas vezes você já foi contrariado nessa vida? Mas infelizmente a geração que está vindo agora é uma geração que não está preparada para frustração, não está preparada aí para receber um não, né? Nós temos casos na escola do ano passado que 2 jovens se formaram, terminou o ensino médio e se suicidou. No mínimo não aguentaram uma frustração, um não que receberam, porque saíram e foram para a fábrica. E na fábrica é fácil trabalhar, não é? Você nunca é contrariado na fábrica, né? De repente, a gente não sabe, né? Mas é uma geração que não está acostumada a receber um não. Não sabe lidar com a frustração, né? Porque em casa sempre teve, né? Sempre recebeu tudo dos pais, sempre sim. Tá lindo meu
assim, ó, você pode fazer melhor, né? Você consegue fazer melhor. Ó, aqui, ó, você saiu fora da linha, pinta mais dentro, né? Por que fala assim, não, tá bonito, não. Não tá bonito. Você pode fazer melhor, tá melhorando, então é diferente. A criança, ela tem que sentir um pouco esse baque, né? Essa, como fala? Ser confrontada às vezes, né? Com atitudes dela, né? Tudo bem, ela vai ficar chateada no começo, mas ela está sendo treinada para a vida, né? Nós temos que treinar essas crianças para enfrentar a vida. É uma geração, nós temos que educá-los e ensiná-los a serem fortes diante de tudo que vai vir, né? A vida é fácil? Claro que não. Mas você está de pé, porque você sabe lidar com a frustração, né? Você sabe qual a reação que você tem que ter diante de um não. Por isso que você está aí de pé, porque você é forte, tá? Então ensina a sua criança a ser como você, forte também, ok? Vamos lá então. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, tendo um lar desestruturado, né? Então, façamos as coisas para o Senhor, vamos trabalhar para o Senhor, mas não vamos nos esquecer da nossa casa, da nossa família, né? Que é a principal preocupação, né? A prioridade, né? A prioridade é a família. Vou dizer uma coisa, a prioridade não é o trabalho na igreja, não. É a sua família. Agora, o trabalho na igreja tem que ser feito também, mas é a família, a prioridade, né? Tem que priorizar aí a sua família. De que forma? Traz a família para a igreja, né? Para que aprenda. Vamos lá então. Próximo. Não tem próximo ponto, né? Eu pulei alguma coisa? Não. Então vamos lá. Então vamos para a conclusão. Dá para a gente concluir. Né? Vamos lá. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, aparentemente, tá? Ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto, seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio do quê? Da dor e do sofrimento da própria família do rei, né? Muitas vezes passamos por dores e sofrimentos por causa de nossos próprios atos pecaminosos. Então, mas tem como a gente evitar, né? Tem como a gente evitar muitas dores e sofrimentos desnecessários, né? Nós aprendemos ontem aqui que a vida do cristão tem sofrimento. Vamos ter sofrimento, mas espera aí, gente. É o sofrimento por causa da palavra do Senhor, né? O sofrimento do cristão. Agora, sofrimento por causa de pecado, isso pode ser evitado, né? A vida cristã já é de sofrimento, né? Mas é um sofrimento assim que nós temos o Senhor ao nosso lado. Agora, para que acrescentar mais dor e sofrimento à sua vida? Se você pode evitar isso, né? Evitando situações de pecado, não é verdade? Então vamos lá. E para terminar, deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. Tem uma coisa aqui do subsídio aqui, fala assim, ó. Esse aqui eu achei bem interessante, vou passar para os irmãos. A culpa individual pessoal pode ser distinguida da comunitária que pesa sobre as sociedades. A culpa objetiva refere-se à transgressão real, quer posta em prática pelo culpado, quer não. Agora, gente, existe aqui uma culpa subjetiva, que refere-se à sensação de culpa. Tem aquela culpa, né? Aquela sensação de culpa, que ela pode ser uma culpa, uma sensação sincera. Você se sente culpado pelo seu pecado, mas você tem aquela sinceridade que você... mas aquela culpa assim, que você transgrediu a lei do Senhor, e você se arrepende como Davi se arrependeu, uma culpa sincera.
né? Aquele sentimento sincero. Porém, olha aqui, ó, existe também aquele sentimento de culpa insincero, né? Como assim insincero? É apenas uma aparência externa. Estou arrependido, né? Eu me arrependi. Puxa. Mas na verdade, não é que você está arrependido. O problema é que você está preocupado com a consequência daquilo que você fez, né? Ou de repente porque foi pego em flagrante. Ou pela vergonha, né? Então existe esse sentimento também que é insincero, né? Eu me arrependo, eu confesso, mas não se arrependeu não. Foi só remorso, né? É o remorso, né? Foi algo externo, né? E é uma mudança temporária, né? Quem tinha isso daí era o faraó, né? O faraó lá no Egito, ele se arrependia, mas depois não deixava o povo ir de novo, né? Então era temporário, era uma mudança temporária, no caso aí. Ok? Só esse acréscimo aqui que eu queria deixar, viu, Thalita? para os irmãos. Tem um pecado que não é perdoado, né? É contra o Espírito Santo. Aí não é perdoado. Ah, sim. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não é perdoado. Correto. Isso mesmo. Mais perguntas? Mais alguma contribuição além dessa? Olha lá, outro. Quando ele fica irado, ele mesmo dá a punição que vai ser dele, né? Ele faz uma profecia. Ele tem que pagar quadruplicado. No caso, os 3 filhos, de morte, você falou, trágica, e o filho da mulher que já caiu. Então foram 4 filhos. Interessante, né? Boa observação. Em relação o pai não corrigir, Absalão, quando ele ficar sabendo que matou Amion, ele muito se ira, mas ele não toma atitude. E aí Absalão vai para a casa do avô, e aí quando volta que ele fala, não, pode voltar, mas eu não quero olhar na cara dele. Mas nem quando ele voltou, ele nem dialogou, não tomou uma atitude. Mais acréscimos? Ninguém dormiu, né? A irmã Priscila orou, que não é pra gente dormir. Isso aí. Deus abençoe os irmãos. Amém. Tem mais? Pastor? Ah, pastor, acho que faltou alguma coisa aqui. A paz, amados. Amados, nós estamos diante de confronto, né? Deus está nos chamando para olhar para dentro de nós, né? É muito fácil nós olharmos e vermos o pecado alheio. Mas quando nós lemos uma lição como essa, nós vemos quem não errou ainda, quem não pecou, quem não tem pecado ainda, né? Mas também nos dá caminhos. E quando você sabe de alguma coisa que trouxe prejuízo para outros, você pode dizer, então eu não vou por aqui, que aqui eu já sei que aqui é errado. Você pode até errar em outro caminho, mas pelo menos naquele você não precisa errar. No caso de adultério, né? No caso de infidelidade, você sabe as consequências. Aqui está mostrando, né? E eu estava vendo no capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a consequência de pecar contra o corpo, né? Pecar contra o corpo. Eu estava dando uma olhadinha no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele traz assim uma advertência que ele fala a respeito no versículo 18, está dizendo, olha, fugir da prostituição, quer dizer, está mandando, foge desses pecados sexuais, adultério, fornicação, que hoje em dia os namorados parecem que já se sentem à vontade para começar a namorar e já ter relação sexual, e já ir, né, para se conhecer fisicamente, e isso está até no meio dos crentes agora.
Mas a Bíblia não vai mudar porque a cultura mudou, o jeito das pessoas mudaram. A Bíblia fala que a gente não pode se conformar com este século. Mas a gente tem sempre que renovar nossa mente dentro da palavra de Deus. Então aqui ele está falando, mostrando dessa vez, esse homem segundo o coração de Deus, um homem que seria depois dele, gerações que viriam até que Jesus viesse dele, mas ele teve esse grave pecado, não ficou impune, Deus não o protegeu, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Ao contrário, quanto mais Deus ama a gente e quer usar a gente em alguma outra coisa, ele também vai pedir mais de nós. É isso que nós temos que entender. E que nada fica impune diante de Deus. E que nada está escondido aos olhos do Senhor. Então, imagina você, quando você pega essas câmeras, né, que tem os vídeos que mostram quando as pessoas fazem alguma coisa errada, e a polícia mostra as câmeras, né? Eu já participei de julgamento aqui no Japão, acompanhando julgamento de pessoas que eram filhos de pessoas crentes, né? E ali quando o advogado, os promotores, né, da acusação começam a apresentar as provas, tem fotos, tem filmagens, tem tudo. De todo lugar que a pessoa se comentou, assim, você tal dia e tal hora, estava em tal lugar, e dentro do carro estava sua filhinha pequenininha e tal, certo? Certo. Eles têm tudo. Mas as pessoas pensam que ninguém está vendo o que está sendo feito. E está sendo gravado. Quantas pessoas não são presas pela polícia fazendo coisas ilícitas, erradas, e eles não sabem nem como foi. Não foi ninguém, foi exatamente a vigilância. E hoje em dia está aumentando muito mais isso. Agora você imagina Deus está assistindo tudo. Em Hebreus 11, o escritor de Hebreus diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. No mundo espiritual, os demônios e os anjos, Deus, o Espírito Santo, ele está vendo os nossos secretos também. Lá no quarto, lá no interior, lá fechado. Por isso que eu falo para os pais que cuidado com os seus filhos que têm computadores, ou têm internet, ou têm celulares com senhas que você nunca sabe o que está lá dentro. Eles estão escondendo de você, mas Deus está sabendo de tudo. Eles serão julgados por isso. Vão pagar a pena, não vai escapar. Não tem como você não escapar do erro. Não tem como eu escapar do erro. Irmãos, é para nós. Como a Thalita falou, é para nós. Então, o que nós devemos fazer? O que ele diz aqui, ó. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Você não sabe que o corpo de vocês agora é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que veio de Deus? Vocês já não são de vocês mesmos? E ele diz em outra parte, aquele que destruir o meu templo, eu destruirei, diz o Senhor. Então, amados, nós temos que ter temor a Deus. E nós temos que cair na realidade. Não há nada escondido. Não tem nada que você fez escondido, que um dia não virá à luz. E se ainda não veio à luz, ainda dá tempo da gente se arrepender. Porque no juízo do grande trono branco vai ser tudo mostrado. Mas enquanto há vida, há esperança de perdão. E é por isso que essa lição já foi bem explicada, não precisa ficar voltando aos pontos, mas exatamente assim mostra que não é porque somos consagrados ao Senhor, não é porque somos fiéis à igreja, não é porque somos líderes, pastores, que não temos obrigações e responsabilidade com nossa família. E quantas vezes eu já falei para vocês que eu errei, eu reconheci meus erros na criação dos meus filhos e tive que pedir perdão a eles. Todos nós erramos, mas os erros, tem erros que causam consequências menores, tem erros que causam consequências maiores. O sofrimento também é maior, como foi lembrado aquele nosso irmão Carlos, o cooperador Carlos. O preço que Davi pagou, assim como ele determinou, aconteceu.
Então, Deus, Ele faz exatamente isso. Se você for sondar o coração, permitir que o Espírito Santo te mostre, você vai ver que, é como foi falado aqui, né? Meu Deus, a gente vai sair correndo de nós. Ok? Mas, a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que é se arrepender e deixar? É não continuar fazendo. Uma vez um irmão falou para mim, pastor, eu não tenho muito problema com esse negócio de pecado, não. Eu falei, por quê? Porque se eu pecar, eu jejuo uns 3 dias, 2 dias, Deus perdoa. Eu falei, você tem que falar isso para Jesus, porque Jesus morreu de graça. Mas não precisava ter morrido, então. Se a gente podia pagar pelos nossos pecados com sacrifício, e exatamente o contrário do que a Bíblia fala. O próprio Davi disse, sacrifício e oferta não se agrada. Se agradasse, eu te daria. Mas para Deus o que vale? Coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Então, amados, vamos aprender com isso. E se houver algum pecado escondido no seu coração, que não é só esse de fornicação, adultério, prostituição, mas também de maus pensamentos, de ódio com os irmãos, desejar o mal dos irmãos. A Bíblia diz, aquele que chama seu irmão de louco, de raca, esse é homicida. A Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue amar seu irmão, é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Olha a verdade aí. Então nós temos que, para nós conseguirmos amar com o amor de Deus, é o Espírito de Deus que tem que ser o diretor do nosso coração, aquele que direciona nossos desejos, nossa vontade. Ele vem com o fruto do Espírito. Nós mesmos somos vingativos, nós somos cobiçosos, a nossa tendência é tudo isso. Se você olha o capítulo 5, do versículo 16 em diante ali, do livro de Gálatas, você vai ver quantas obras da carne são manifestas, se você tornar-se um crente carnal. Que a obra da carne se manifesta porque está no homem inferior. Mas como nós somos espirituais, o Espírito Santo nos tira desse lugar e nos coloca na direção do fruto dele. Gozo, paz, benignidade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas, não há lei contra elas. Mas se somos julgados por algum pecado, a nossa consciência nos julga, é porque nós estamos na carne. E nós temos que aceitar isso, reconhecer, confessar, abandonar. O perdão do Senhor é garantido. Aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Então, qual o conceito do pecado no nosso vocabulário? Qual é, amados? Culpa, transgressão, vício, maldade, crueldade, erro. Pena são palavras que podem ser entendidas como pecado em nosso vocabulário. Entendeu? São tudo isso, inclusive os vícios, né? Tem manias, tem aqueles costumes, hábitos de falar mal, hábitos de criticar tudo. Isso também é um pecado. Às vezes, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você convive com uma pessoa que fala muito mal dos outros, critica tudo, murmura, daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa. Então são pessoas tóxicas que se chamam, né? São pessoas que não fazem bem para a gente, fazem mal. Agora, tem que se afastar dela, evitar, aceitar o que ela fala e invadir o coração dela com coisas boas, retrucadas. É assim, mas também essa pessoa tem essas qualidades. Porque para achar defeito dos outros não precisa ter cérebro. Você não precisa ser inteligente nem ter cérebro para achar defeito, irmão. Se vai olhar, a gente já vê. Agora, para ver virtudes, precisa ser crente. Precisa ter o Espírito Santo guiando. Aí você vai ver, assim como Jesus viu naquela mulher adúltera, ela viu uma serva dele fiel e temente a ele. É assim que nós temos que enxergar. Você pode falar assim, todo mundo fala, olha aquilo ali, não vale nada, não presta, aquilo ali é o filho disso, o filho daquilo. Você fala assim, mas pode ser um grande servo de Deus. É só ele crer em Jesus que tudo na vida dele muda. Cite pelo menos 3 conceitos de pecado no Antigo Testamento. Qual é? Primeiro é errar o alvo, depois imoralidade, idolatria, né? Uma coisa que muito pegou contra o povo de Israel, idolatria, né?
E no Novo Testamento, 3 conceitos de pecado. Aqui, né? Olha lá. Mal moral, impiedade, apóstata, herege, engano, hamartia. Hamartia é... A palavra grega. A palavra grega é que pecado. chama pecado. O que o profeta Natan fez para despertar a consciência do rei Davi? Falou na apologia. Alegoria. Alegoria, que era, ele montou uma história e deixou o rei julgar. O que você acha de que essa pessoa é digna? E o rei ficou enfurecido e disse, essa é digna de morte, né? Então, veja aqui, como diz, você e eu podemos exatamente fazer isso. Cauterizar a consciência. O que é cauterizar? Alguém sabe? Congelar. Congelar, é queimar também, né? Não sentir nada. Não sentir. Engessar. Engessar. Mais alguma coisa? Tem. Por exemplo, as mulheres costumam fazer isso. De vez em quando tem que cauterizar. Tem que fazer uma cauterização no lugar que está sangrando. Ele queima ali com... E aquele ele cauteriza. Aí fica insensível. Não tem mais dor. Por isso eu falei que não... A consciência cauterizada é quando a pessoa peca, não se arrepende. Realmente, ela vai se acomodando, se amoldando no pecado, e ela perde a sensibilidade espiritual. Então, o Davi já estava ficando assim. Para despertar, porque já fazia um ano, né? Para despertar que ele tinha pecado, teve que ser chamado ele mesmo a pensar. E ainda ele julgou a pessoa pensando que estava fazendo, sendo justo. É lógico. Aí o profeta disse, mas esse homem é você. Olha, você tendo tantas mulheres, você foi pegar a mulher de alguém, você matou. Aí, agora, irmãos, isso é importante. Isso é importante. Sabe quando Deus não perdoa o pecado? É quando você não reconhece que você pecou. Um pecado que você não reconhece, você não toma consciência da realidade dele, ele fica aquele pecado que está falando aqui nessa explicação, né? A pessoa não se arrependeu realmente, ela apenas sentiu, é mesmo, isso é errado, isso aí me trouxe consequências, mas não houve um arrependimento, um arrependimento que traz vergonha para a gente fica envergonhado lá dentro. A gente fala, nunca mais quero fazer isso, nunca mais. Isso é abandono, isso é arrependimento. Porque você deixou aquilo. Agora, quando você continuar fazendo, não houve arrependimento, vai chegar um momento que você não vai sentir mais peso, e o perigo é você ficar. Você não vai, você não entra no reino dos céus, essas pessoas. E o juízo será terrível. Porque nós sentamos na mesa do Senhor, a Bíblia diz, aquele que comeu na mesa do Senhor e se afastou e abandonou o caminho da fé, com muito mais açoite será açoitado. Aí entra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Não? Olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito difícil de acontecer. Tem pessoas até que ficam sentindo essa culpa, porque uma vez falou que aquela coisa era do diabo, não era de Deus, mas quando Jesus falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, estava lá, porque quando ele expulsou o demônio, os judeus disseram assim, ele está expulsando pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Então ele afrontou o Espírito Santo, dizendo que Jesus estava com um demônio nele, expulsando outro demônio. E aí então Jesus disse, olha, todo pecado e blasfêmia aos homens será perdoado. Quem pecar contra o Pai será perdoado, quem pecar contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no outro. Então, muita controvérsia sobre isso. O importante é você nunca... Se você está se arrependendo, é sinal que você não pecou. Porque o único que faz a gente se arrepender é o Espírito Santo. Se a pessoa não tem, ele não consegue mais se arrepender. Mas se você se arrepende, está chorando até, então não pecou. Verdade? Ok. E o que é imperioso para o cristão, amados?
O que nós precisamos fazer? Tem que ser uma coisa muito forte dentro de nós. A gente tem que evitar o pecado. Por quê, Anjo? Quem que vai sofrer por causa do pecado? Todo mundo. Tanto você pecou, a sua família vai sofrer. A igreja vai sofrer. O reino de Deus vai ser blasfemado. O nome do Senhor, o Evangelho. Você viu? Não é só, eu pequei, eu vou pagar, eu pago. Não, você vai pagar. Mas muita gente vai sofrer. É assim que a gente fala para os nossos filhos. A gente fala assim, filho, se você pode errar. Mas lembre-se, o seu erro não vai causar dor só em você. Vai causar dor em todos que te amam. Todos que estão à tua volta. Porque o pecado traz isso. Então é por isso que ele disse, evita pecado, tem que tomar cuidado, não podemos pecar. E que essa lição, irmãos, tenha servido para nós sermos só alertados para buscarmos bem Deus. E se você fizer uma introspecção e pede a Deus pelo Espírito Santo sondar o teu coração, como diz o salmista, e ver se há em você, em mim, em nós, algum caminho mau, para que Ele nos guie por caminhos eternos. Se precisar confessar, confesse. Se foi um pecado contra Deus, que foi em pensamento, não foi em atitude, é só confessar para Deus, porque você pecou contra Deus. Porque Davi mesmo, inclusive, ele confessou: contra ti eu pequei. Só contra ti. Mas ele trouxe uma consequência para quem? Só para ele? Muita dor, muito choro, muito sofrimento que seria evitado. E assim também nós, amados. Todos nós sabemos. Quem já errou no passado e sofreu as consequências sabe disso. Mas lembre-se disso, que Deus é misericordioso e Ele está pronto a perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. O próprio João disse, filhinhos, não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Ô pastor, e o sonho? É pecado? Muitas vezes o sonho, ele é uma realização dentro de nós do desejo que a gente tem exposto. Por exemplo, eu já sonhei com tentações e acordei, porque eu não caí na tentação, acordei louvando a Deus. Que quando você vence as tentações até no sonho, é sinal que você está mais perto de Deus. Porque o sonho vem de várias formas. Às vezes é sonho, você assistiu um filme, você vê coisas, você rumina coisas no coração, e aquilo torna-se uma realidade no sonho. Quantas vezes você já sonhou que alguém aqui já sonhou que ficou rico, acordou pobre de novo. É verdade? Então o sonho muitas vezes é uma realização de uma coisa que a gente deseja no coração. E se tornou realidade na mente, mas só no sonho. Você acorda e fala, eu não queria nem acordar, eu queria continuar lá. É verdade? E o pessoal fala que vive no sonho, vivendo no sonho. Porque os pensamentos, a Bíblia fala que a gente peca. Então, sonhos, pode ser Deus que dá, todo mundo sonha, mas tem sonhos que são dados por Deus, tem outros que são naturais e tem outros que são pecaminosos. E a gente, talvez um alerta a Deus, está vendo? Você está aceitando isso no coração, por isso que acontece. Então, mas é uma área que não está aqui dentro da lição de hoje. A lição de hoje mostrou exatamente, amados, que não importa o tempo que passe, se o pecado não for confessado. Você viu o que ele falou no Salmo? Enquanto não confessei meu pecado, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Davi, que ele fala no Salmo 62, que foi a lágrima, parece que vertia direto, a pele se apegou ao osso, porque a pessoa perde a fome, perde a razão de viver. Enquanto não confessa o pecado, aquilo vai corroendo por dentro. Agora, se a consciência cauterizou, aí ela está vivendo. Mas no dia que ela
partir para a eternidade. Aí a realidade vai ser outra. Então, aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Deus nos livre de não nos arrepender. Que Deus então, pastor, na ceia também, as pessoas que não tomam ceia em pecado também tem consequência. Né? Porque não confessa, não conversa com o pastor, não conversa com a pessoa. Tem pecado que a pessoa é Deus, mas tem pecado que envolveu a igreja. E é preciso confessar. Aí tem que procurar o pastor e confessar. Mas tem pessoa que não procura e estão tomando. E o confessar, amados, alivia a consciência. Quando você fala, a Bíblia fala para confessar as vossas culpas uns com os outros, né? Mas infelizmente nem todo mundo você pode abrir o coração. Mas você tem que pelo menos confiar no pastor da igreja, na direção da igreja que Deus determinou para que você possa abrir o coração e confessar. E o pastor vai fazer o quê? Vai orar com você, vai apresentar a Deus o seu pecado. Só de você vir confessar já demonstra arrependimento. E aí, a gente ora junto. Se precisar disciplinar, disciplina não precisa ser exposto, porque você já se humilhou, né? E se humilhou diante de Deus, e o pecado será perdoado, e você será livre de culpa. Agora, pecado não confessado também não é perdoado, não é verdade? E o próprio Jesus ainda disse na oração, no Pai Nosso, né? Depois que ele terminou a oração, ele falou assim, se você não perdoar a ofensa de um irmão, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Pai querido e santo, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade cada dia. Obrigado, Senhor, por aprendermos que não é bom e não é saudável viver no pecado ou pecar. Porque o Senhor já nos livrou do poder do pecado. Mas ainda estamos na terra, nesse mundo, Senhor, e não estamos livres da presença dEle. As tentações, elas vêm sobre nós, mas elas não devem nos dominar, porque o Senhor nos deu poder para isso, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, que Teu Espírito Santo possa ter mais liberdade dentro de cada um de nós, para que Ele possa nos orientar nessas tentações, em situações, que sejamos prudentes, Senhor, em buscar mais a Tua vontade, a Tua palavra, e deixarmos mais o Teu Espírito Santo guiar as nossas vidas, conduzir as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É que rejeitemos, ó Deus, em nome de Jesus, todo pensamento mau, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que seja afastado de nós, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa repreensão de hoje. Que haja em cada um no coração o verdadeiro arrependimento. Que se alguém já está com a mente, Senhor, cauterizada, insensível, assim como Davi estava adormecido, que o Senhor possa, ó Deus querido, avivar essa mente, essa consciência, pelo Teu Espírito Santo, e que essa pessoa tenha um verdadeiro arrependimento e escape da condenação eterna. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém.